Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1. Na minha Bíblia está aqui a conversão de Saulo. Nós sabemos que Deus ele levanta um primeiro da sua casa. Aquele a quem ele escolhe, a quem ele chama. E ainda que muitos olhem e vejam se esse não vai dar para nada, esse não vai servir para nada. Pois é aquele mesmo que muitos olham e dizem que não vai servir, que não vai dar para nada. É esse que Deus pega e trata com ele. Lá no capítulo 9 de Atos, a palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo ele tinha um plano. E qual era o plano de Saulo ele transpirava, ele queria matar aqueles que pregavam o evangelho de Cristo. Que evangelho é esse? O evangelho verdadeiro, a doutrina, o ensinamento, a palavra. Então ele vivia numa religião e ele achava que aquilo que ele estava fazendo era o correto. E aí continuando, fala aqui, em sua viagem, no versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Nesse momento, Saulo teve um encontro com o Senhor, com o próprio Senhor. E aí ele tirou as escamas dos seus olhos. Em algumas Bíblias vai estar lá, tirou as escamas dos olhos, um brilho veio sobre ele. Mas até aqui, Saulo ainda não conhecia Deus. Saulo, ele ainda era Saulo, ele ainda queria matar. No versículo mais antes para trás, lá no capítulo 7, se você voltar lá, você vai ver que Saulo, quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá. As gotas de sangue de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, lá no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 53, 55, por ali vai falar. O manto dele estava ali aos pés de Saulo. E Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, as gotas do sangue dele fica respingando naqueles que estavam ali, jogando pedra nele para matá-lo. Mas Estevão, ele não estava ali sozinho. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quem estava ouvindo ali as palavras que Estevão pronunciava quando estava sendo morto? Saulo. E aqui no versículo 9 fala assim que Saulo ele teve um encontro com Jesus. E lá no versículo 6 fala assim: levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. E aqui é onde eu quero chegar. Quando ele chegou a Damasco, ele estava cego, mas por 3 dias, Saulo, ele não comeu e ele não bebeu. Muitas vezes, quando a gente fala assim, em apregoar um jejum, em abrir um jejum pela nossa casa, por quê? A gente consegue fazer 2 horas, 30 minutos, e logo vem uma fome, vem uma dor de estômago, a gente não consegue abrir um jejum contínuo pelo filho, pelo esposo, pelo marido, ou pela nossa família mesmo, pelo aquele que muitos dizem que não vai dar em nada, um filho drogado, um esposo que adulterou e saiu de casa, largou a família, largou tudo, deixou tudo para trás, e aquela esposa ela não ora pelo aquele marido mais, ou aquela mãe não tem mais fé de orar pelo aquele filho. Saulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Por quê? Porque ele queria entender o que havia acontecido com ele. E aí, ele ficou o quê? Só sem comer e sem beber? Não. Ele ficou o quê? Orando. Por 3 dias. Os 3 dias que ele ficou sem comer e sem beber, foram os 3 dias que ele ficou orando. Nós oramos um dia pela nossa família. Nós oramos 2 dias pelo nosso marido. Não vi resultado nenhum. Não quero mais saber. Porque não vai mais ter jeito. E não é assim. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 55:11,
Vocês não precisam abrir a sua Bíblia. Que a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela não vai voltar vazia. Uma vez que você profetizou na sua casa, que você determinou que aquele espírito maligno de droga, de bebida, de alcoolismo, de pombagira, de separação, de destruição, uma vez que você determinou que ele saia, ele vai sair. E se você determinou pela palavra do Senhor, ele não pode ficar, porque a palavra do Senhor, quando ela é lançada, quando ela é falada, profetizada, ela não pode voltar para o Senhor vazia. Ela não pode voltar sem efeito nenhum. Quando ela é falada dentro da sua casa, a minha casa é casa de bênção, a minha casa ela é alicerçada numa rocha, então ela é uma alicerce na rocha. Por quê? Porque você falou a palavra. A palavra do Senhor diz que ele tem compromisso com a palavra dele e ele vela pelaquilo que ele falou. Ele falou a Jeremias: o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeiras. E ele falou: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra. Aquilo que você falou, ela vai ser concretizado. Mas quando? Quando nós não retrocedemos, quando nós não desistimos. E aqui Saulo ficou ali 3 dias sem comer e 3 dias sem beber, jejuando e orando. Tem uma parte da Bíblia também que fala que Esté, Mardoqueu havia recebido um decreto de quê? De morte. Ele tinha uma forca que tinha sido feita em casa para ele ser o quê? Enforcado. E Esté apregoou um jejum também, de 3 dias sem comer e sem beber. E o que aconteceu? Ele não foi morto. Quando você começa a fazer um propósito diante do Senhor, com o seu coração voltado para Deus, aquele propósito ele vai se cumprir na sua casa, ele vai se cumprir na sua família. Como que você fala isso? Porque eu sei, porque Deus havia me dado uma promessa. A promessa que Deus me deu foi o quê? A minha filha e o meu esposo. Ele perguntou a mim: você me ama? Eu falei: eu te amo, meu Senhor. E ele perguntou mais uma vez: mas você me ama, Francisco? Eu falei: eu amo o Senhor. Então por que você não cuida da minha família? Qual que é a sua família, meu Senhor? O seu esposo e a sua filha. Esses são a minha família. Se eu não cuido do meu marido, se eu não cuido da minha filha, em vão eu estou servindo a Deus, em vão eu estou vindo para a igreja, em vão eu estou entrando pelaquela porta e sentando nesse banco, em vão eu estou ouvindo a palavra do Senhor, eu oro, em vão ela está sendo o quê? Um nada na minha vida. E a palavra do Senhor diz aqui em Isaías que ela não volta vazia. Saulo, que depois virou a ser Paulo, ele foi um discípulo que tudo aquilo que ele falava vinha direto do trono de Deus. Não precisa abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 2:10, ele fala assim, que o próprio Espírito, Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Paulo, ele tinha essa intimidade com Deus, mas por quê? Porque lá atrás, lá no começo, quando ele se converteu a Deus, ele apregoou um jejum, ele abriu um jejum e ele queria saber o que havia acontecido com ele e quem era aquele Senhor que sabia o nome dele e que mais tarde haveria de mudar o nome dele. Deus pega a sua casa e ela muda e ele transforma, mas desde que você negue a si mesmo o nosso orgulho, porque nós somos orgulhosos. O orgulho é que nos mata. O nosso coração de pedra, porque nós temos um coração de pedra. Um coração que não sabe pedir desculpa. Um coração que não sabe pedir perdão. A beleza da santidade do Senhor. Ele fala que Jesus, na sua mais alta glória, no seu divino trono, ele deixou a sua majestade, se despojou da sua glória e veio à terra. Ele veio à terra em vão? Não. Ele veio em obediência a Deus. Tinha necessidade dele vir? Não. Tinha necessidade de Deus nos fazer? Não. Por quê? Porque ele já tem os anjos para adorar. As pedras, ele pode fazer que aquelas pedras o adorem. Mas ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho e ele veio e cumpriu o seu propósito. E qual é o seu propósito? O meu propósito. A nossa família. A nossa família é a mesma família do Senhor Jesus. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito que conhece os pensamentos de Deus, é esse mesmo Espírito que mora dentro de nós e esquadrinha, esmiuça, e ele faz o quê? Ele tira o nosso orgulho, ele tira o nosso ego e coloca a humildade, a beleza da santidade do nosso Jesus. Amém? Mais na frente vocês vão ver lá em Romanos 1, não precisa abrir sua Bíblia. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus.
Quem era Paulo? Um perseguidor que transpirava ameaça, que queria matar aqueles que falavam da verdade verdadeira. Quem virou Saulo? Paulo. Paulo, servo de Cristo. Você é um servo de Cristo. Não permita que o diabo invada a sua casa, faça graça na sua casa, não. Você é o dono da sua casa e da sua família. Você tem o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que andava sobre Paulo é o mesmo Espírito que anda sobre você, que habita dentro de você. E esse mesmo Espírito conhece os pensamentos de Deus. E qual é os pensamentos de Deus? Que você vá bem em todas as coisas. E que você seja o quê? Feliz e que a sua casa seja salva. Amém? Glória a Deus.